Olá, nosso entrevistado é delegado aposentado, mestre em Direito Penal, secretário de Segurança em Birigui, fundador e diretor de um centro de reabilitação para dependentes de drogas e autor do livro Filhos da Dor. Por tudo isso, ele dá palestras em várias capitais e já o fez até em Nova York. Olá, Wilson Despot. Ô Wilson, eu queria que você falasse um pouco do seu núcleo familiar. Você é casado, tem filhos? Pois é, estou casado com a Fernanda Raal, tenho 2 filhos, um de 18 e um de 23 anos. Uhum. E você nasceu aqui? Eu nasci em Braúna, na realidade, mas estou aqui em Birigui já há mais de 30 anos. Em Birigui, você trabalha em Birigui, você mora em Araçatuba? Isso. Mora em Araçatuba. Uhum. Por que você decidiu? Vamos começar assim, quando eu fiz nós passamos umas 3 horas na pré-entrevista e eu ficava me perguntando assim, como é que um cara sensível desse optou por ser delegado, né? Que me parece uma profissão dura, em que você tem que tomar decisões duras. Por que é que você decidiu ser delegado? Talvez eu tenha que corrigir esse sensível, né? De repente as aparências enganam um pouco. Na verdade, eu sou bastante austero naquilo que eu realizo. Eu sou austero e tenho bastante autodeterminação. E na função de delegado, como a própria palavra induz, o Estado delega a você uma função. Então eu aplicava a lei com muita tranquilidade, mas com muita austeridade, mas ao mesmo tempo com a brandura daquilo que se pode fazer para ajudar as pessoas. Antes de nós começarmos, eu preciso dizer para vocês que ele estava aqui citando Fernando Pessoa, Maria Bethânia, e depois, claro que sensível não quer dizer desestruturado, com sensível eu quero dizer sensível mesmo, tá? Então, com certeza sensível você é. Você me falou que nunca teve conflito de aplicar a lei. Fale um pouco sobre isso. Realmente, o Estado ele tem o dever de tutelar, né, a ordem social e os conflitos de interesse que existem e que levam as pessoas à delegacia e que também chega nas raias do crime. Então, quando você está ali num plantão policial e chega um fato, ele já aconteceu. E existe um código, que chama Código Penal, que você deve aplicá-lo dentro da sua estrutura, que já é pré-organizada, porque está restringindo o direito de liberdade às pessoas. Então, na verdade, nós aplicamos, eu particularmente aplico, sem qualquer tipo de consciência de que isso não é uma coisa legal, de que eu estou ferindo alguém, porque eu estou aplicando uma norma de que alguém infringiu o direito. Mas não é uma profissão fácil, né? Conta aquele caso que ocorreu com você em Penápolis, quando você era delegado em Penápolis. De fato, Arthur, há fatos que nos emocionam, que nos envolvem, nos convocam a participar um pouco mais da vida social e dos problemas sociais de uma comunidade. Me recordo que eram 3 jovens que estavam à beira do rio Tietê, num rancho tomando bebidas, e um deles teve a ideia de buscar entorpecente na cidade, uma porção de cocaína. E um deles teve uma convulsão pela associação de álcool com drogas, e eles trouxeram o amigo até o hospital. No entanto, quando chegaram próximo do pronto-socorro, viram que havia uma viatura da polícia lá no começo da madrugada. E eles ficaram então dando volta em torno do hospital, enquanto a viatura estava lá estacionada, aguardando que ela se retirasse. No entanto, como aquela viatura não saiu, eles colocaram o amigo na calçada do hospital, na lateral, e acabou sendo encontrado morto no dia seguinte. Ô Wilson, e eles não queriam levar o amigo até o pronto-socorro porque eles seriam presos pela polícia? Eles teriam que dar explicações por que aquela condição. E numa situação daquela, com o conhecimento que você tem, o que é que eles deveriam ter feito? Eles deveriam, obviamente, cumprir com o dever de socorrer o amigo, né?
eles acabaram tendo uma contribuição de um homicídio culposo, porque eles deveriam ter apresentado uma omissão de socorro nesse sentido. Este é um bom conflito para a gente começar a falar um bom exemplo de conflito para a gente começar a falar de conflito. Nós estamos aqui com o livro do Wilson, Filhos da Dor, e ele vai nos explicar já um pouco mais sobre este livro. Mas o que é que a ONU fala mesmo sobre a abordagem de drogas? Olha, por muito tempo, muitas décadas, se ouvia um jargão seguinte: combate às drogas, ações de combate às drogas. A ONU, depois de tantos estudos e experiências no mundo todo, ela diz o seguinte: olha, nós temos que colocar o ser humano no centro das atenções. Qualquer tipo de prevenção às drogas deve-se ter em foco a pessoa humana e não mais as drogas, dando-lhe atenção e proporcionando que ela possa expressar o que sente, expressar as suas ideias, especialmente na infância e na adolescência, que é o período onde há maior vínculos com as drogas. Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos colocar o ser humano, seja ele dependente de drogas ou não, no centro das atenções. Como o Wilson faz, inclusive, palestras, e ele é muito articulado, e nós passamos 3 horas na pré-entrevista falando, de vez em quando eu vou citar alguma coisa que ele disse e pedir para ele fazer uma mini palestra sobre isso. Primeira que eu selecionei aqui foi: o mundo virtual é muito rápido. Nossa realidade emocional não tem a mesma velocidade. Fale. Veja bem, preciso esclarecer desde logo, Arthur, que eu não sou um expert em conflitos humanos, em psicanálise. Você é um pesquisador, né? Pesquisador de interface. Interface com o direito, com a criminologia, com a psicologia, a psiquiatria, tudo na tentativa de entender um pouco a complexidade que é o ser humano, que é algo mais complexo, que ele ainda não existe, né? Agora, realmente, esse mundo virtual, ele está afetando a todos nós, no sentido de que as relações estão ficando cada vez mais mecânicas, mais objetivadas, e os aspectos emocionais, eles não estão sendo exercitados, tá? Um pensador francês, o Gilles, ele diz o seguinte, que nós estamos perdendo a capacidade de oferecer afeto. E nesse sentido, desse mundo virtual, causa um vazio emocional. E esse vazio acaba sendo ocupado por coisas. Nós estamos um tanto quanto escravizados aos objetos. Sim. Eduardo Kalinda, que é um psicanalista argentino, ele diz: os objetos nos controlam. Estamos quase sempre ansiosos por adquirir algo que acabou de ser lançado no mercado, porque é melhor que isso, que aquilo. Então nós vamos saltando. E, incrivelmente, o exercício de comprar algo, quando você compra algo, você está exercitando um poder. E esse poder também gera uma espécie de felicidade, ainda que momentânea. E que às vezes muitas vezes se torna em angústia, né? Depois, você fala que o jovem precisa de algo para calar essa angústia. Eu iria além. O ser humano precisa de algo para calar a angústia, porque eu sinto que a gente cada vez mais ansioso, cada vez mais angustiado. Fale. Perfeito. Arthur, nós somos seres humanos em construção. A civilização, ela vem galgando degraus, rumando assim para uma conscientização maior do porquê da existência. Nós nos perdemos um pouco no sentido de saber assim, qual que é a finalidade da vida, ou então o alcance da vida. E então, em razão disso, as pessoas estão se perdendo um pouco nesse sentido. Você diz também que essa história da internet nos oferecer, se a gente consegue saltar da tristeza para a alegria num clique, né? Exato, e isso causa uma confusão no nosso, até mesmo no próprio cérebro, porque o nosso cérebro é vertiginoso, ele pode fazer essas operações em milésimos de segundos, mas a nossa vida emocional não funciona assim. Nós não conseguimos fazer uma reversão de um estado de melancolia ou apatia para um estado de euforia e de felicidade. Nós não fabricamos o mundo emocional. Só mesmo no mundo virtual, né? Exato. Mas o que é que nós devemos fazer para calar essa angústia? Você tem alguma sugestão? Olha, nós temos que recorrer sempre à filosofia. Quando nós falamos de angústias, especialmente existenciais, e todo ser humano é assinalado por algum
conflito ou mais. Não existe pessoas que não tenha conflito, porque entre o mundo racional e os desejos que eclodem do nosso mundo interior. E também a influência do meio faz com que a gente tenha uma espécie de três existências, uma vida, uma existência interior, no meu eu interior, com o qual eu converso, com o qual eu posso fazer muitos diálogos. Mas aquilo que eu comunico aos outros tem uma diferença muito grande. Nós não comunicamos tudo aquilo que está dentro da nossa esfera pessoal. Ainda bem, né? Pelo amor de Deus, a gente vai sobrecarregar o outro. Porém, mas há pessoas que têm uma dificuldade muito grande nesse processo de comunicação e ela acaba se calando. E aí as tendências são de maior sofrimento. Mas, em contrapartida do se calar, você fala que há um excesso de socialização vazia. Olha, realmente, o que ocorre com a dificuldade das pessoas se comunicar as suas angústias, porque realmente não está na moda falar que se é triste, está na moda dizer que é feliz. Sei. E há tantas coisas que estão disponíveis para que as pessoas possam buscar a sua felicidade. Então, há um discurso da felicidade. E em razão disso, o que ocorre? Há esse vazio. E a tendência é preencher o vazio, senão de coisas, de pessoas. Tá? Há indivíduos que são mais fechados, não é? Eles têm baixa socialização, ele vai preencher isso com coisas, com objetos, que o distraem, que o compensem suas dores. Há outras pessoas que se lançam a um excesso de socialização, que ela precisa de ter relacionamentos. Ela tem que ter muitos amigos, muitas pessoas. 1000 alunos no Facebook, 1000 amigos no Facebook, né? Exato, então fica uma coisa muito quantitativa e nada de qualidade, e isso gera um estado interior muito ruim, porque ela se sente muito só. E essa solidão já não é de quantidade, não é de pessoas, porque ela tem pessoas ao entorno dela, mas que não compartilham de fato das suas angústias, dos seus ideais. Você fala que há pessoas que, inclusive, perdem a consciência do seu eu físico. Isso é uma realidade, porque há muitas e muitas coisas que nos distraem e nós estamos muito perturbados em adquirir coisas, em parecer ser, né? E em razão disso há um certo desleixo, sabe, pela nossa condição física. Tá? E quando a gente se mira ou tenha metas que estão sempre fora de nós estamos nos percebendo muito pouco. Talvez pode ser que o indivíduo ele até invista muito na sua performance, no seu culto ao físico, etc. Mas sem acompanhar os aspectos emocionais que são tão importantes. Você fala também que o psicanalista francês Lacan dizia que o desejo do homem é o desejo do outro. Acho isso importante. É importante, embora soe um pouco estranho, Arthur, é realmente isso, porque ele explica. Não me soa, principalmente hoje não me soa importante, porque o cara quando entra no Facebook e vê que o outro passou as férias em Paris, que está comendo um risoto tal, e que a vida de ninguém tem aquela velocidade, e ele fica falando, mas eu só fui ao Tietê, a minha comidinha está simples, ele começa a se sentir infeliz, porque ele está achando que o outro vive o tempo inteiro aquelas maravilhas, né? Perfeito. Não é? Perfeito. E quando isso não é tão importante, porque ele explica essa equação que o desejo do homem é o desejo do outro, não é? No sentido de que só uma outra pessoa pode confirmar a minha existência. Ou seja, só uma outra consciência pode confirmar a minha consciência que eu existo. Como ao início deste encontro, olá Arthur, como vai você? Você está bem? Conversamos um pouco. Então, eu estou dizendo no aspecto emocional, Arthur, você existe. Eu percebi que você mudou, está com o cabelo diferente e tal, alguma coisa assim. Então, as pessoas se sentem bem quando elas se sentem percebidas. Agora, quando nós nos tornamos invisíveis no cenário, há uma angústia muito grande. Eu acho que todos nós temos um tanto de narcisismo, não é isso? Ah, não diga. Um pouquinho. Nós dois. Um pouquinho. Ansiedade é uma energia interna que pede passagem. De fato, ela está sempre pedindo passagem. Como é que ela pede passagem, hein? Através de ações que a compensem, através de dutos onde que ela possa ser canalizada. Você imagina uma represa, né, que ela tem um dique, ela tem uma barragem, ela vai enchendo d'água. Ela vai enchendo e é o momento que ela vai dar vazão. Se não houver um duto para que ela possa dar a vazão, ela vai o quê? Vai romper essa barreira, ela vai extravasar. E nós
diante desta questão de dualidade humana, em que nós funcionamos nessa vida de horizontalidade, de pressões, e nós temos um outro eu, né, que é o eu onde residem as vontades, os desejos, em que nós podemos colocar tudo à conta do instinto. Né? E há conflitos dessas áreas. Eu tenho minhas metas de fazer, de produzir, de atingir tais ou quais objetivos. Mas de quando em quando vêm os meus instintos e sabota essas metas, sabe? No sentido de vontades, desejos, comportamentos impróprios. E quando eu vou dizendo não, e eu vou me estruturando, reestruturando certos caminhos, a ansiedade vai sendo ampliada. É como comer chocolate, por exemplo. Né? Para o diabético, vamos colocar um chocolate para o diabético. É um drama muito sério. É um drama muito sério. A pessoa tem um desejo honesto, sincero de comer chocolate, né? E ele é incompatível. Esse alimento é incompatível para o diabético. Mas e o desejo? Mas ele tem lá, essa dificuldade está objetivada no exame. Ele tem um percentual que ele não pode ferir aquele percentual, né? Que vai colocá-lo em situação de risco, né? De ter sua saúde agravada. Mas tem um desejo tão grande que às vezes ele vai comer até escondido. O que ele está fazendo? Ele está dando vazão àquele nível de ansiedade, porque ele quer, o instinto quer, porque o instinto nunca tem juízo, ele quer porque quer, mas a razão diz não. Então, sim e não, o lago vai enchendo e vai extravasar de alguma forma. E, em regra, é comer o chocolate. Para imediatamente falar, puxa, o que eu fiz? Culpa. Deveria. O arrependimento. Em seguida, o arrependimento vem a culpa, a autorreprovação. E isso, Arthur, para as outras coisas comportamentais da vida humana, o cíclico ou a mecânica tem sido a mesma, tem sido recorrente. Então, às vezes as pessoas dizem, nossa, mas minha vida ela não avança, eu sinto que eu estou andando em círculo, porque nós somos recorrentes nesse processo de dar vazão àquilo que nos provoca ansiedade. Quando, na verdade, é aquilo que mais provoca ansiedade, seja qual for o tipo de desejo ou tema que nos preocupa, é justamente aquilo que deve ser encarado, porque aquilo vai ser perturbador. E digamos, a pedra do caminho, onde a gente não vai avançar. Precisamos reconhecer a sombra, o problema. Perfeito. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Questão de opinião, volta já.